E aí galera, tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Então lembra, na aula anterior eu falei com vocês sobre possíveis fatores a serem estudados que são significativos para entender o processo da velocidade cinética, correto? Então vamos ver alguns aqui importantes. O primeiro é o que nós trabalhamos com a ideia da superfície de contato. Então aqui eu parto do princípio de um comprimido efervescente, por exemplo, né? Então, se eu tenho um comprimido inteiro, observem que aqui eu tenho uma superfície de contato em maior extensão. Quando eu fragmento esse comprimido, percebam que eu terei aqui um aumento das superfícies de contato, no qual permitirá com que as colisões nessas superfícies aconteçam de maneira maior e, consequentemente, a velocidade de uma reação química é maior. Então, notem que para essa extensão de superfície de contato seria necessário uma quantidade elevada de moléculas a colidir, o que dificulta a velocidade. Então, quanto maior o número de superfícies de contato presentes ali, né, no meu reagente, e isso vai de encontro com a teoria das colisões que nós vimos na aula anterior, favorecerá a velocidade da reação durante o processo. Outro fator importante para nós é justamente a ideia da temperatura. E aqui eu trago, né, um conjunto de temperatura e pressão para que vocês possam observar a característica de cada uma. Então, quando eu coloco um sistema, notem, aqui eu tenho uma pressão baixa, partindo do princípio que eu esteja trabalhando com gases. Então lembra, gases reagem mais facilmente do que líquidos, do que sólidos. Então, se eu coloco esse sistema submetido à presença do gelo, percebam que haverá uma contração e essas moléculas acabam ficando mais próximas, diminuindo a movimentação entre elas. Então, eu diminuo a energia cinética do processo. Quando eu coloco esse sistema a uma chama, a um aquecimento, percebam que ao aquecer eu estou elevando a temperatura no processo. Logo, eu provoco um deslocamento dessas moléculas. Consequentemente, eu elevo o número de colisões no processo e, consequentemente, eu favoreço a geometria. Então, tendo uma geometria favorável, um número de colisões efetivas no processo através do aumento da temperatura, nós temos uma reação que ocorre rapidamente. Tranquilo? Percebam que é sempre um fator consequente do outro, né? E o que facilita a nossa compreensão no processo cinético. Um outro fator interessante para nós é a concentração dos reagentes. Tranquilo? Então aqui eu trago dois exemplos para vocês. Uma solução contendo hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro e uma solução contendo 1 mol por litro da mesma base. Observem que a quantidade da minha base na primeira solução é pequena, comparado à da segunda solução. A quantidade de reagente que eu tenho presente nessa base favorecerá a reação entre as substâncias, o que pode proporcionar uma velocidade maior no processo. Então notem, aqui nós trabalhamos individualmente cada processo, mas ao estudar a cinética, eu preciso pensar em todos eles. Um outro fator interessante para nós é o catalisador. Então percebam que aqui o catalisador, ele é uma substância no qual ele não pode participar do processo. Se ele for consumido inicialmente, ele tem que ser regenerado no final.
A função de um catalisador é diminuir a energia de ativação para que o processo comece a ocorrer de maneira mais rápida. Mas observem que aqui nós temos, né, uma curva sem catalisador, o que requer uma energia de ativação maior, e na presença de um catalisador eu tenho o quê? Uma diminuição da energia. Então isso faz com que o processo tenha que absorver menos energia, fazendo com que o produto seja formado. Consequentemente, o complexo ativado é produzido e a formação do produto. Notem que não importa se eu estou sem catalisador ou com catalisador, o ΔH é o mesmo para os processos, tudo bem? Então, a função de um catalisador, né, é acelerar o processo para que ele comece a acontecer de uma maneira mais rápida, de tal modo que ele reduza a energia de ativação para que esse processo aconteça. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, né? E aguarde aí para a próxima aula para trabalharmos com a ideia da lei da velocidade, para fecharmos esse estudo da cinética química.